dia a pergunta latente é: até que ponto devemos obedecer às autoridades do nosso país? A pergunta é bem simples. A resposta bem simples é: sendo cristãos, sendo obedientes a Cristo. A palavra de Deus nos dá em vários textos, e aqui quero lembrar de Romanos capítulo 13, do verso 1 ao verso 7, que diz que as autoridades são instituídas por Deus. Também diz o texto que os magistrados civis, eles têm autoridade e eles são ministros de Deus, porque foi Deus que os colocou ali. Se nós, como governados, se nós desobedecermos ao comando deles, nós estamos pecando contra o nosso Deus. Há algumas situações que devemos esclarecer aqui. Vamos lembrar de Daniel, do profeta Daniel, lá no capítulo 2, no capítulo 4 e no capítulo 5. Ele foi limitado, ele foi acusado por magistrados civis, por príncipes, e ele não os desobedeceu, mas preferiu obedecer à lei maior, quando ele 3 vezes por dia orava ao Senhor. Vamos lembrar também de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, quando os apóstolos do Senhor Jesus estavam presos ali no Sinédrio, e eles foram inquiridos ali no Sinédrio. Pedro e João foram instados a não falar mais no nome de Jesus Cristo, e eles então refutaram prontamente aos doutores do Sinédrio, dizendo o seguinte: não é justo que nós ouçamos a vocês e não a Deus. Eles foram expulsos dali, surrados, e eles saíram dali e foram se encontrar com a comunidade cristã, e ali eles continuaram proclamando o nome do Senhor Jesus, orando. No capítulo 5 adiante, também outra vez, inquirido pelo Sinédrio, eles então foram surrados e saíram dali em chagas e felizes, regozijantes, porque eles eram tidos como merecedores de apanhar e sofrer vexame por causa do nome de Jesus. Pois bem, isso quer dizer o quê? Que nós devemos desobedecer às nossas autoridades? Não, eles são príncipes de Deus, eles são ministros de Deus, colocados lá pelo próprio Deus, e nós devemos obedecê-los sim. E a palavra de Deus diz que, ainda que eles sejam tiranos, rudes para conosco, devemos obedecê-los. Há uma situação em que os governantes são obrigados a pegar em armas contra outros povos que queiram turbar a ordem dos seus governados, isso coletivamente, mas não individualmente. Quando nós estamos diante de um mandamento de autoridade fútil, nós devemos obedecer à lei maior. Teodoro Beza, que foi um amigo íntimo de Calvino, numa certa ocasião de pandemia, como a que vivemos agora, ele proibiu textualmente ao seu amigo Calvino de o visitar. E por que isso? Porque ele queria proteger o seu amigo de uma possível contaminação. Ele estava ali não só temente à autoridade, não só obediente à autoridade civil, mas também temente e obediente à autoridade do Senhor Deus. O próprio João Calvino, o próprio Lutero, em momentos como esse, eles disseram: não é justo que nós fiquemos como ministros sem atender às nossas ovelhas, àqueles que são necessitados. Não devemos ser pegos desobedecendo a lei maior. Não devemos ser pegos deixando de fazer o serviço que o Senhor nos mandou. Portanto, queridos,
não devemos desobedecer às nossas autoridades, ainda que eles sejam rudes. Há aí, no Brasil, muitos decretos dos prefeitos e governadores obrigando que nós fiquemos enquartelados em nossas casas. Mas esses decretos não têm impedido que nós nos reunamos e oremos ao Senhor. De jeito nenhum. Nós podemos fazer isso. Citando ainda um homem da história, Richard Baxter, mais ou menos 100 anos após Teodoro de Beza, ele diz que se a ordem do príncipe for ordem fútil para fechar a Assembleia Santa, essa ordem ela não deve ser obedecida porque ela não é legal. Agora, individualmente, devemos sempre obedecer à lei civil. Isso não nos impede, queridos, de nos reunirmos, não nos impede de continuar orando ao Senhor e buscando ao Senhor e confiando no Senhor. O Senhor diz, através da sua palavra, em Romanos 13, é um texto clássico, que nós resistirmos à lei civil, aos magistrados, nós estamos resistindo a Deus. E não devemos fazer assim. Nós devemos sim olhar isso tudo com muito bom senso e não nos insurgir contra as nossas autoridades. Se elas fecham momentaneamente as nossas igrejas nesse momento, que as igrejas fiquem fechadas e que nós possamos reunir segundo aquilo que os decretos dizem, guardando todo o cuidado para não haver aglomeração, para que não fiquemos muito juntos uns aos outros, que tomemos as medidas aí que que foram instituídas, que foram determinadas, máscaras, álcool gel e tudo mais. Pessoalmente, devemos sempre obedecer à autoridade do nosso país. Se a questão for uma questão de guerra ou guerrilha, é outra história. E aí não somos nós que vamos pegar nas armas por nós mesmos, mas os nossos governantes, sim, eles são obrigados a se levantar e defender os seus governados. E a palavra de Deus segue dizendo que a obediência é alguma coisa inegociável. Nós precisamos obedecer sim aos príncipes, aos monarcas, aos magistrados civis, que é assim que a Bíblia diz. Se você quer outro parâmetro que não a Bíblia, aí eu não sei como te responder. Mas se o parâmetro for a Bíblia, queridos, obedeçam a palavra de Deus. A palavra de Deus é a lei maior. Os apóstolos, quando foram instados a não falar do nome do Senhor Jesus, eles continuaram a falar no nome do Senhor Jesus e sofreram afronta em si mesmo por causa disso. Mas quando eles foram instados a se anular completamente, eles encontraram outros meios, saindo por todo mundo e pregando a palavra de Deus. Hoje nós temos as redes sociais, nós temos uma velocidade de informação muito grande, graças a Deus que nós vivemos nesse tempo, e por isso vamos nos valer disso, mas sempre obedecer à autoridade dos nossos governantes, do nosso país, do nosso Brasil. Que Deus nos abençoe.